Bom, pessoal, bom dia. O assunto hoje, nós vamos trabalhar o segundo governo Vargas. Na verdade, alguns falam o retorno do governo Vargas. Na verdade, é o retorno porque o Vargas já tinha governado de 30 a 45, em 3 fases diferentes de governo. E agora o Vargas voltava como presidente eleito. A diferença é essa. Em 30, o Vargas assume por um golpe. Em 37, ele implanta um outro golpe e continua no poder. É o Plano Collor. E agora não, o Vargas vai ser eleito pelo voto direto, né, com uma votação expressiva no primeiro turno, quase 50% dos votos, e vai ser eleito pelo povo, né, graças a todo aquele governo que ele tinha feito. Um governo um pouco populista, apesar do final do governo do Vargas ter sido ditatorial. Mas as pessoas não levaram em conta aquele final ditatorial, porque o povo entendia que todo aquele momento era para salvar o país do comunismo, né? Então, o povo via na figura de Vargas aquela ideia, aquela pessoa paternalista, protetora dos mais pobres. E o governo Vargas, pessoal, isso é uma visão particular minha, estamos com 22 agora na sala, para mim é o governo mais interessante que o Brasil já teve na sua história. Só para você ter uma ideia, nenhum governo se aproximou mais dos pobres do que Getúlio Vargas nesse segundo momento. Brigando até com os Estados Unidos, brigando com os empresários, com a indústria brasileira, e uma aproximação muito grande com o povo, né? Então, nós temos o retorno do Vargas, né? A música era até assim: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Quer dizer, bota o retrato do velho outra vez. Aonde? Na presidência da República, né? O retrato de presidente do Vargas, bota no mesmo lugar. Quer dizer, e a grande campanha de Vargas vai ser em cima do trabalho, não é, que ele havia criado em 30 com as leis trabalhistas, a carteira de trabalho, e vai ser também em cima de um processo de industrialização, que o Vargas disse que tinha parado com Dutra e que ele queria dar continuidade. Então, o Vargas vai ser eleito defendendo aí um processo, a continuação do processo de industrialização, né? Ele tinha transformado o Brasil numa nação industrial desde 1930, quando o país ainda, ele falava, quando o país era paralisado, essa é a frase do Vargas, pela miopia dos governantes aferrados à monocultura extensiva e à exploração primária de matéria-prima. Então, frase do Vargas que falava que levaria o Brasil à modernidade naquele momento, né? Então, Vargas vai ser eleito com 48,7% dos votos, apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Depois, o João Mangabeira, que vai ser apoiado pela UDN, que vai ser apoiado por Dutra, pelo PSB, ele vai ter apenas 1% dos votos. Olha como é que Dutra não conseguiu fazer o seu sucessor. O Eduardo Gomes com 29%, e aí se foi a campanha presidencial. E houve uma tentativa de golpe por parte da UDN. Por quê? Porque o Vargas não teria, segundo a UDN, mais de 50% dos votos, ou seja, a maioria absoluta da população brasileira. Mas veja bem, a Constituição não previa isso. A Constituição não previa que teria segundo turno. Não existia segundo turno no Brasil. Havia eleições e o presidente mais votado vencia as eleições. Veja que o Vargas sozinho conseguiu quase o mesmo tanto do voto de todos os outros candidatos juntos, né? Ele teve até mais voto que eles, sozinho, né? E mesmo assim, houve uma tentativa por parte da UDN, mas essa tentativa não deixou o Vargas se frustrar e ele acaba assumindo a cadeira presidencial, porque ele sabia que a Constituição, né, garantia isso a ele. Estamos com 24 pessoas na sala agora, que bacana. Então, pessoal, como é que foi o novo governo Vargas? O novo governo Vargas
O Vargas assume em 1951, vai falecer em 54, vai ser um governo conturbado, um momento da história do Brasil muito difícil, né? E o Vargas assumiu no agravamento da Guerra Fria, exatamente nesse período. E aí volta-se toda para a questão da industrialização brasileira. Toda a política de Vargas era voltado para a industrialização. Ele adota uma política chamada de nacional desenvolvimentismo, né? O que ele queria? Ele queria defender a indústria nacional com a participação do Estado na economia, com capital nacional. Ou seja, ele não queria que o exterior comandasse a industrialização aqui no Brasil. Então, é assim que ele defendia a indústria. O capital estrangeiro, ele seria aceito? Ele seria aceito, mas desde que tivesse o quê? Uma regulamentação. Ele só seria entrada com aval do presidente e ele teria que ter uma regulamentação para poder entrar no Brasil. Bom, os trabalhadores nesse momento vai ter um período também conturbado, porque você vai ter uma inflação no Brasil, um aumento do custo de vida, uma crise, né? O Brasil vai enfrentar uma crise e a oposição de Vargas vai crescer muito nessa época. Quem que era a oposição de Vargas? A principal oposição vinha lá da UDN, né? O dono do jornal Tribuna da Imprensa, um cara chamado Carlos Lacerda. E esse cara, né, ele era também deputado. Então ele usava a tribuna para fazer críticas ao presidente. Ele usava o seu jornal, Tribuna da Imprensa, também para fazer críticas ao Vargas. E o Vargas não se ligava muito para essas críticas, né? O Vargas, inclusive, fez coisas interessantes no Brasil. Por exemplo, em 1950, o Vargas criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Esse banco era para gerar linhas de crédito no Brasil, incentivar o processo industrial. Ele cria também o Banco do Nordeste em 1952. O Vargas cria a Petrobras, defendendo o petróleo nosso, em 1953, né? Então Vargas começa a fazer uma série de coisas importantes no seu governo, que vão marcar e vão gerar uma grande divulgação do governo naquele momento. Apesar de conviver com uma crise grande, de 53 até 54. Essa crise, gente, ela começa com uma inflação muito elevada, muito elevada. E essa conjuntura econômica financeira não era muito favorável, porque aumentou muito o custo de vida. Claro, se você aumenta a inflação, aumenta o preço, e quem paga com isso são os mais pobres. E chegou a ter, na verdade, naquele momento, um grande movimento operário na rua, fazendo greve, querendo aumento de salário, porque o salário havia perdido naquele momento o poder de compra, né? São Paulo, por exemplo, teve uma greve lá, uns 300 mil pessoas no dia 26 de março de 53. Essa greve paralisou São Paulo. E claro, toda greve ela enfraquece muito o governo, apesar de ninguém ali estava pedindo a saída de Vargas. Eles queriam aumento de salário, né? E isso depois vai vir, vocês vão ver que interessante, o Vargas também vai conceder isso. Então, e o Vargas nacionalista, né? Limites para o capital estrangeiro atuar no Brasil, defendendo o capital nacional para gerar o seu próprio desenvolvimento. O Vargas tinha também contra ele um grupo conservador, os empresários, e uma ala do exército. Essa ala do exército defendia um sistema econômico, dando ao Estado a função de gerenciador, mas não queria que o Estado fosse intervencionista. Vargas pregava um Estado forte, um Estado intervencionista, né? E tinha também os entreguistas, aquele grupo, né, de empresários ligado ao DN, que defendia o quê? Um projeto liberal, internacionalista, né? Totalmente liberal, sem a intervenção do Estado, e defendendo o que? A entrada aberta de capital estrangeiro no Brasil. Então, o Vargas teve esse movimento
também contrário a ele por parte dos militares, o chamado Clube Militar, que sempre divulgava notas criticando o presidente, né? E o Vargas tinha uma oposição muito forte, né? Tinha um grupo ligado aos Estados Unidos, aos empresários, aos militares, e ele só tinha mesmo naquele momento o apoio dos operários. Só para você ter uma ideia, o Vargas chegou a fazer um discurso para os operários pedindo para eles se unir, um discurso muito próximo, né, do discurso comunista. Isso, os Estados Unidos via esse protecionismo como aliado ao comunista, né? Vargas não tinha nada a ver com comunista, mas isso é uma imagem que se passava para fora, porque o Vargas se aproxima muito das camadas populares, camadas mais pobres do Brasil, até para legitimar o seu poder, até para legitimar o seu governo. E em 1954, né, o Vargas decidiu reagir contra a presença de empresas estrangeiras no Brasil, e isso vai ser uma briga grande que Vargas comprou, porque o Vargas faz um discurso dizendo o seguinte, que todo o lucro dessas empresas estrangeiras no Brasil, o Vargas falava, eles pagam um mísero imposto e levam todo o seu dinheiro para o exterior, não ficando dinheiro aqui no Brasil. Então Vargas, ele assinou um decreto no qual as empresas só poderiam remeter 10% dos seus lucros para o exterior. Ou seja, o restante disso tinha que ficar no Brasil e tinha que ser reaplicado no Brasil, abrindo novas fábricas, novas empresas, né? Então isso Vargas chateou muito os donos dos meios de produção, do capital internacional. E o Vargas, na época, tinha como ministro do Trabalho um homem chamado João Goulart. João Goulart vai ser famoso na história do populismo, né? O Jango, porque lá na frente ele vai ser vice-presidente, ele era o vice do Jânio Quadros, né? E depois chegou a ser presidente do Brasil com a renúncia do Jânio. O Jango, ele apresentou, quando aconteceu as greves, a pressão popular, o Jango sabia que ele ia ser demitido. Eles sabiam que eles iam pedir a cabeça dele. Então o que o Jango fez? O Jango fez uma proposta de reajuste de 100% do salário mínimo. Ou seja, dobrar o salário mínimo. Você tem noção do que é isso? Se o empresário tem uma folha de pagamento e ele paga 100 mil reais de folha, de um mês para o outro a folha dobrou. Ele passou a pagar o dobro, porque o salário mínimo dobrou. É claro, gente, que os operários, os trabalhadores mais simples, riram de um canto ao outro, ficaram felicíssimos com Vargas e tudo, mas os empresários deram um pulo dessa altura, né? A oposição, quando viu o apoio popular a Vargas, deu pulo dessa altura. Os militares também, ninguém gostou disso. O que o Vargas faz? Para amenizar a pressão do aumento de 100%, ele demite o Jango do Ministério do Trabalho. Mas o Jango continua, de uma certa forma, trabalhando para o governo. O Jango era amigo pessoal do Getúlio Vargas. E o Vargas acaba demitindo, mas o Vargas mantém o aumento do salário de 100%. Nunca na história do Brasil, nenhum presidente concedeu 100% de aumento do salário mínimo, né? E o Vargas, o que faz nessa época? Com o apoio ele tinha até o apoio dos sindicatos, né? E aí começa a aparecer no Brasil a expressão sindicato pelego ou peleguismo. O que seria o peleguismo ou sindicato pelego? Pelego é aquele pano que você coloca sobre o cavalo quando você vai montar no cavalo para poder amenizar ali o cavalo tem um osso muito duro, então você coloca um pano acolchoado para amenizar o assento sobre o cavalo, se você não tiver o arreio. Esse pano que amortece, né, é chamado de pelego. Então, o sindicato pelego era aquele sindicato que, ao invés de proteger o operário, ele protegia o patrão. Então, ele passou a defender mais o governo Vargas do que os próprios operários. Então, veja bem, Vargas conseguiu naquela época, o que não é fácil, o apoio de todos os operários, da classe trabalhadora e mais ainda dos sindicatos,
que compravam briga a favor do governo. É claro que eles recebiam. O Vargas criou o imposto sindical e grande parte desse dinheiro do imposto sindical era passado aos sindicatos. Com isso, Vargas consegue o apoio dos sindicatos. Meus amigos, mas a maior crise que Vargas passou ainda estaria por vir, né? O Vargas, nessa época, foi muito criticado na imprensa por Lacerda. Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, divulgava constantemente artigos no jornal assim: somos um povo honrado, governados por um ladrão, né? E isso, Vargas não se preocupava muito com isso, mas isso ofendia muito mais, não é, o chefe da guarda pessoal de Vargas, que era Gregório Fortunato, cara forte, alto, né? E esse Gregório Fortunato, ele tinha um amor muito grande para o Vargas. Ele, acho que, amava Vargas como se fosse assim, o seu pai. Então, o Gregório Fortunato se ofendia muito mais com as críticas do que o próprio Vargas. A ponto do Gregório Fortunato ele contratar um pistoleiro para matar o Carlos Lacerda, né? Então, o Carlos Lacerda estava chegando em casa. Esse atentado ficou conhecido como atentado na Rua Toneleiros. A Rua Toneleiros é uma rua no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde morava o Carlos Lacerda. Então, Lacerda estava chegando em casa com o major da aeronáutica, o major Rubem Vaz, e o pistoleiro se aproximou do Lacerda e gritou o nome do Lacerda. O Lacerda, quando olhou para trás, o pistoleiro logo deu um tiro. Esse tiro acertou o pé do Lacerda. O major Rubem Vaz, que estava naquele momento com arma, né, estava armado, começou a trocar tiro com o pistoleiro, e nessa troca de tiro o major Rubem Vaz acaba falecendo. Desculpa. Esse momento foi muito complicado, porque o major Rubem Vaz morre. O major Rubem Vaz era, só para você ter uma ideia, um militar novo, com pouco tempo de casado e pai de uma recém-nascida. Então isso trouxe uma repercussão muito grande, muito negativa. E quem que era o grande opositor de Vargas? Lacerda, que tomou um tiro no pé. E o Vargas mesmo chegou a dizer: o tiro que acertou o pé do Lacerda me atingiu pelas costas. O Vargas sabia que ele seria colocado como mandante do crime. E o Vargas não tinha nada a ver com o crime. Então, no caso Lacerda, mais os oficiais da aeronáutica, eles iniciaram um inquérito policial militar para investigar os autores do crime, entendendo que Vargas seria o mandante da morte aí do major Rubem Vaz, do atentado contra o Lacerda. E as investigações chegaram a Vargas, chegaram ao filho do Vargas, não encontraram nada, mas descobriram depois que o mandante teria sido o Gregório Fortunato, que ele era o chefe da Guarda Nacional, da Guarda Presidencial, aquele que guardava o presidente. E aí 27 generais, né, do Exército lançaram um manifesto exigindo a renúncia do presidente. E o presidente sabia que era um momento difícil, convoca uma reunião ministerial. Nessa reunião, Vargas senta com todos os seus ministros, ele senta também com a cúpula do Exército, e ele diz o seguinte, que ele aceitava uma licença de 90 dias. O presidente tinha 73 anos de idade, né? Ele sabia que tinha problemas de saúde e ele queria se tratar. Ele falou: eu aceito uma licença de 90 dias. Mas os militares reafirmaram que queriam a sua renúncia, né? E o Vargas não aceitava renunciar. Vargas, quando acabou a reunião ministerial, que eles não chegaram num acordo, o Vargas disse a seguinte frase: do catete, que era o Palácio do Catete, né? Do catete, eu só saio morto. Eu só saio morto. E acaba a reunião ministerial, já era alta madrugada, o Vargas foi para o seu quarto, ali ele coloca aquele pijama listrado, tradicional de botão do presidente, né? Ele pega a arma do presidente, uma arma de cabo marfim, né? Um revólver 38, coloca no bolso, vai para o seu quarto, e ele ficou ali de 4 e pouca da manhã até 8h30 da manhã, pensando o que ele ia fazer. Imagina o drama desse homem, né? Um homem de 74, 73, 74 anos,
envolvido nessa situação, pensando numa solução, até que às 8h30 da manhã, por volta de 8h30, o Vargas dá um tiro certeiro no coração, né? Ele deu um tiro certeiro, caiu na cama, o tiro passou pela quarta e pela quinta vértebra do presidente, segundo o médico legista, e ela se alojou no ventrículo esquerdo do presidente. O presidente, depois que ainda deu o tiro, ele caiu na cama, né, com a arma do lado. Alzira Vargas foi a primeira a chegar no quarto. Meu pai, o que aconteceu? Aconteceu. O Vargas olhava para ela e sorria, né? Porque o Vargas, depois que ele deu o tiro, ele ainda teve uma sobrevida de 12 a 15 minutos. Aí ele olhava para Alzira Vargas, só olhava para ela, sorria e não falava nada, né? Tipo assim, o que eu precisava fazer era isso mesmo. Eu não tinha outra saída. Eu falei que do catete eu só sairia morto e foi exatamente isso que aconteceu. E aí começa uma loucura no Brasil, porque as pessoas começam a ir atrás de Carlos Lacerda, acusando o Lacerda de ser diretamente o culpado pela morte do Vargas. Os jornais do Lacerda vão ser invadidos, vão ser quebrados. O Lacerda saiu de lancha pela Baía de Guanabara tomando tiro, né? A situação foi extremamente complicada, comoção. O mundo inteiro queria participar. O Brasil todo queria participar, na verdade, do enterro do Vargas. Foi uma comoção popular que nunca se viu igual no Brasil, né? E é importante levantar como que o povo vai para a rua. E naquele momento assumia o vice do Vargas, o Café Filho, né? Depois o Café Filho, por problemas de saúde, vai renunciar. Aí assumiu o Carlos Luz, presidente da Câmara, que também tentou, depois da vitória de JK, tentou impedir a posse do JK. Esse cara vai ser preso, tentou dar um golpe para não ser preso, ele fugiu. Aí assume o Nereu Ramos, presidente do Senado. Olha quantos presidentes o Brasil teve, né? O Brasil teve Vargas, Café Filho, depois Carlos Luz, presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, Nereu Ramos, que quando o Carlos Luz fugiu, assumiu, e o Nereu Ramos, aí sim, ele vai empossar JK, Juscelino Kubitschek. Esse período depois da morte de Vargas é um período muito conturbado na história do Brasil. Ele é chamado de interregno, ou seja, um período indefinido na história do Brasil. Tá joia? É isso, galera. Aí nós terminamos com isso. Eu comecei na última aula com o governo Dutra. Deixa eu ver qual capítulo que é esse. Nós terminamos o capítulo 32, né? E eu queria marcar para vocês aí o próximo para casa de vocês. Alguma pergunta? Eu tenho. Dá uma vez só. Fica à vontade. É o João que tá falando? É, Beleza, João. tipo assim, eu tinha, acho, não sei se foi, não lembro onde que eu li, que o Vargas, ele atrasou o golpe militar 10 anos. Isso. Muito bem. 1964. Deixa eu explicar essa questão. Explica. Essa questão foi bem colocada. Olha só. Em 1954, o golpe foi dado em 64, correto? E o golpe foi dado em 54. O Vargas, com a morte dele, quem que assumiu o poder? Quem que estava exigindo a renúncia do Vargas? Os militares. Então os militares estavam prontos para tomar o Brasil em 54. Com a morte do Vargas, o golpe foi dado só em 1964. Ou seja, a comoção popular foi tão grande naquela época, ô João, que os militares não tiveram coragem de tomar o poder no Brasil em 54. Tanto é que quem assume a presidência da República vai ser o vice. Os militares queriam a renúncia, queriam eleger um grupo para tomar o poder, mas não tiveram coragem por causa da quantidade de pessoas que foram às ruas, por causa da comoção popular. Eles não imaginavam uma comoção popular, um amor a Vargas daquele tamanho. Então, o golpe que seria dado em 54, ele só foi dado 10 anos depois. Então, para quem acha que a morte de Vargas não valeu nada, ela adia o golpe militar em 10 anos. Né? O Boris Fausto fala isso, né? No seu livro História do Brasil. Vai retardar aí a ditadura em 10 anos. Muito bem lembrado. Então, você vê, até na morte de Vargas, o Vargas conseguiu mudar a política, né? Então, pra você ver a influência de Getúlio Vargas na história do Brasil, foi gigante mesmo.
para mim, na minha opinião, foi o melhor presidente, principalmente nesse segundo momento que o Brasil já teve na sua história, né? 27 pessoas agora, pessoal, na sala aí conosco, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada e essa chamada vale nota da terceiro ano. Sempre bom lembrar isso aí. Mais alguma pergunta? Por que Vargas ele se aproximava das camadas populares? Ganhar apoio, né? Todo presidente, quando perde apoio, o que ele tem que fazer? Ele tem que aproximar da maioria, né? A tendência de todo presidente é que é por isso que tem tanto programas sociais no Brasil, para que o presidente consiga o apoio da maioria e possa se legitimar no poder. Porque veja bem, não adianta você só vencer umas eleições. Imagina você ficar 4, 5 anos na presidência da República com oposição ferrenha de todo mundo contra você. É terrível, né? Então, todo presidente, o que ele quer? Ele quer ganhar apoio popular. Ele quer tentar, de uma maneira ou de outra, conseguir apoio, conseguir menos oposição, né? Então, Vargas fez isso, mas ele fez isso, ele voltou para fazer isso, né? Ele compra uma briga contra os grandes, Estados Unidos, industriais brasileiros, empresas multinacionais no Brasil, a alta burguesia, a alta imprensa no Brasil, para ganhar apoio de quem? Dos mais pobres. Tanto é que o Vargas vai fazer o quê? Aumenta 100% o salário mínimo, né? Isso mostra o seu governo voltado, naquele momento, para os mais pobres. Correto? Isso não prejudicou a economia, não? Prejudicou. Por exemplo, teve uma inflação gigante e o Vargas pagou o preço dessa inflação. Inflação. Aliás, esse aumento do salário mínimo, ele foi dado também porque o Brasil já vinha com uma crescente inflação. Mas toda vez que você tem inflação e que você coloca muito dinheiro na economia, essa inflação aumenta, né? O Vargas, tanto é que a inflação perseguiu o Vargas até 54, até a morte dele. E o preço foi caro, né? Mas o Brasil naquela época ainda, nenhum presidente até então na história tinha feito um plano de combate à inflação. Isso depois nos outros governos, você vai ver claramente no Sarney, no Collor de Mello, no Itamar Franco, que criou o Plano Real, vai ter uma preocupação para criar uma política, até mesmo os militares tiveram uma política para combater a inflação. Mas até então, até Vargas, ninguém tinha essa preocupação ainda, né? De uma política específica para combater a inflação. Perguntas? Podemos aí marcar o nosso para casa? Pessoal, na próxima aula nossa, nós vamos fazer a correção desse capítulo. Tá joia? Então, o para casa aí vai ser o capítulo 32. Algumas páginas semana passada eu já pedi de para casa, lembra? Então agora vai ser, da página 56 a 59. Depois você tem as questões de marcar X também. Depois você tem até a página 61 a 71. Então, vou repetir. A página de 56 a 59. A 60 e 60, até a 62 ainda é aberta. E depois as questões da página... Não, aí tem o quadro, né? O quadrinho. E depois na página 67 começam as questões de marcar X. Tá bom? De olho aí no Enem, no vestibular. E aí vai até a página 71. Então, repetindo, para casa de 56 a 59 e de 61 a 71. Tá claro, gente? 28 pessoas na sala. Sim, tá claro. Alô? Tem alguém querendo perguntar, pessoal? Eu vi uma voz aí, não entendi. Se quiser, pode perguntar. O Diogo falou que não. A nossa próxima aula, pessoal, ela vai ser quarta-feira,
às 12 horas. E eu vou corrigir o capítulo 32, ok? Então vocês têm que fazer esse para casa para mim, entregar ele para mim até na quarta-feira. Beleza? Laura, Bianca, respondendo joinha aí, ó, bacana. Então, meus amigos, 28, deixa eu só fazer minha chamadinha aqui, costumeira, só para a gente saber as pessoas que estão em sala aí, ó. Se eu esquecer de alguém, Júlia, bacana, Júlia. Se eu esquecer de alguém, vocês me avisam no final, tá? Ana Luísa, Arthur Lara, Beatriz, Bianca, Bruna, Flávio, Bruna Oliveira, Clara Ferreira, Diego Alves, Diogo Alves, Eric, Gabriele Moreira, Giovana Gomes, Guilherme Sol, João Hugo, João Vitor, Júlia Gabriela, Júlia Ribeiro, Laura, Laura Dario, Letícia, Luísa Pereira, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mauro Lúcio, Sérgio, Thalisson, Thiago Reis e o Willer. Bacana, galera, colocando presente aí, ó. Muito bem. Então tá, galera. Finalizamos essa live aí com 28 alunos. Eu tô anotando aqui já, né? Vou pegando aqui o nome de todo mundo pra gente poder... Porque isso aqui, igual eu falei para vocês, tudo valerá nota. E quando eu voltar, vocês vão ver tudo direitinho. Os participantes das aulas, né? Os participantes das atividades, tudo isso vai valer nota. E o legal é que a gente vai poder usar isso até como 20%, né? Em substituição das aulas. Toda aula online, a gente vai pagar, por exemplo, de cada 10 aulas, 2 serão pagos no modo online. Então, o fato de a gente estar adiantando o conteúdo é muito bom. Agora, por outro lado, eu me preocupo muito com as pessoas que estão perdendo essas aulas, né? Terceiro ano tem quantos alunos? Que a gente... Presente, beleza, Mauro? O terceiro ano tem quantos alunos? Se não me engano, são 35. 35, então. Tá faltando aí 7 alunos, né? Então, mas por outro lado também, o fato de eu estar gravando as aulas aqui ajuda os alunos depois a ver em vídeo. Vou até desligar minha gravação aqui. Bye, bye.